Sabe, tem certos objetos antigos que são muito mais do que parecem. Não são só artefatos, entende? São como chaves que abrem portas para um monte de camadas de história, de espiritualidade, de simbolismo. E é exatamente sobre um desses objetos que a gente vai conversar hoje: o altar dos perfumes. O nosso foco é este aqui. Vindo diretamente das páginas da história, esse altar não era feito para sacrifícios, mas para algo bem mais etéreo, a fumaça perfumada. Mas afinal, o que é que ele representa? É isso que a gente vai descobrir juntos. Para a gente entender essa história toda, vamos passar por 4 estágios. A gente começa com as origens físicas dele, depois explora o propósito, analisa do que era feita a tal fumaça e, por fim, a gente decifra o seu significado simbólico, que é bem profundo. Tudo começa num texto sagrado. Vamos voltar lá para sua concepção original, do jeitinho que foi descrita na Bíblia. Olha, o livro do Êxodo é incrivelmente específico. A ordem veio de cima, direto de Deus para Moisés. O propósito era um só: queimar incenso. E a construção era algo precioso. Pensa só, madeira toda revestida de ouro puro, e os chifres do altar não eram encaixados, não. Eles formavam uma única peça com o altar. Ou seja, um objeto que já nasceu divino desde a sua concepção. Mas por que queimar incenso, afinal? A resposta para isso revela uma tensão bem fascinante entre o que é mundano e o que é sagrado. Essa é a pergunta que deixou muitos pesquisadores intrigados. Era só uma solução prática para um problema ou tinha algo muito mais profundo acontecendo ali? A primeira teoria é bem direta. Alguns pesquisadores sugerem que o incenso servia para uma coisa muito prática: purificar o ar e disfarçar cheiros ruins, principalmente em templos fechados, subterrâneos. Faz sentido, claro, mas parece que falta alguma coisa, né? E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, uma função quase sanitária, do outro, uma função totalmente espiritual. Segundo a fonte que a gente está usando, o incenso era parte do culto à divindade em praticamente todos os povos da antiguidade. E na maçonaria, ele se torna um símbolo da prece que sobe aos céus. A função vai muito além do físico. E o que é realmente interessante é o ponto de vista de Julius Boucher. Ele diz que o efeito vai além do simbolismo. A fumaça do incenso teria uma ação psíquica de verdade, induzindo um estado de calma, de elevação espiritual. Não é só uma representação, é algo que transforma. Certo. Se a fumaça era tão importante assim, do que ela era feita? Porque a própria composição dela já carrega um significado. Primeiro, é muito importante entender que incenso é um termo bem amplo. A palavra quer dizer literalmente tudo o que queima. Então, não se refere a uma resina ou planta específica, mas a qualquer coisa que era queimada para produzir fumaça com o cheiro. No entanto, quando a fonte fala de verdadeiro incenso, aí sim ela está se referindo a uma substância específica, o olíbano, que também é conhecido como frankincense. Essa é a base, o ingrediente principal da história. E o Jules Boucher vai além. Ele recomenda uma mistura bem específica para as fumigações cerimoniais. É quase uma receita, com proporções bem pensadas. 3 partes de olíbano, 2 partes de mirra e 1 parte de benjoim. Isso não é uma mistura aleatória, não. Cada um desses componentes tem um papel a cumprir. E é isso que nos leva para a camada final da nossa análise. Agora, a gente vai conectar os ingredientes físicos com o seu significado abstrato. No contexto maçônico, esses elementos não são só decoração de jeito nenhum. O texto descreve eles como um coadjuvante indispensável. Essa palavra, coadjuvante, é a chave de tudo aqui. E por que um auxílio? Porque, como a fonte explica, eles dão aquela nota sagrada, sem alterar a essência dos rituais. Eles melhoram, eles elevam, mas não mudam a estrutura principal da cerimônia. Então, o ponto crucial é o aprimoramento, não a alteração. E aqui, a ideia se completa. Aquela mistura do Butcher se torna uma representação dos 3 mundos. O olíbano simboliza o mundo divino, a mirra, o mundo humano, moral, e o benjoim, o mundo físico, o material. Ao queimar os 3 juntos, a cerimônia está unindo, simbolicamente, esses 3 reinos da existência. E assim, a gente chega na essência do altar dos perfumes. Ele não é o centro do ritual, mas sim um instrumento que eleva o ritual. A fumaça dele, que é uma mistura simbólica, cria uma atmosfera que conecta o físico ao espiritual, o humano ao divino, sem nunca mudar a verdade central da cerimônia. Isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta para refletir.
Se o incenso era um auxílio para criar uma atmosfera sagrada, que tipo de auxílios, sejam eles tecnológicos, artísticos ou pessoais, a gente usa hoje em dia nas nossas vidas para elevar um momento comum a algo com mais significado?